Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Tudo bem. Você já percebeu que você começa mais feliz quando eu tô na bancada? Eu começo mais feliz. Você tem dúvida? É que a gente já entra pensando em memes A gente e em fica coisa e tal. meia hora conversando fiado antes de começar a gravação. Sim, e aí a gente já tá o quê? Já loucaço na hora que começa o episódio. Tô Mas tudo tomando bem, álcool hoje Tadeu. mesmo. Você tá tomando. Hoje eu tô tomando água, mas eu não entendi por que que eu tô tomando água. Eu devia ter preparado um drink, sei lá. Acabei Eu de tô chegar de muito viagem, louca. já liguei o computador e já vim gravar, olha só. Nossa, você está muito produtivo. Eu fico chocada com Muito. tamanha produtividade, mas vamos que vamos, né? Mas talvez isso reduza. Afinal, o tema do nosso É, episódio de hoje é sobre isso, Tadeu. É sobre trabalho. A sobre gente vai trabalho. falar sobre a PEC da escala 6 por um a partir da literatura, né? Usando aí essa ótica da literatura, desse nosso passado, né? Colonial, escravocrata para dizer um pouco sobre o que pensamos, né, e o que a literatura contemporânea tem nos dito sobre o trabalho, né? Então, Essa assim, PEC, ela é quase que a batata frita, né? Unindo por direita, quê? unindo direita e esquerda, todo mundo gostando, os trabalhadores. A última vez que o Brasil se uniu tanto assim foi quando o Temer foi presidente, que ninguém Verdade. gostava, né? Então agora ela Mas eu achei muito bom tá essa ideia. unindo. Foi ideia sua até de trazer alguns livros que fala sobre a relação de trabalho, a relação de trabalho de mulheres negras. A gente vai falar sobre a relação tradicional no Brasil, né? A gente está no Sudeste, inclusive Poços de Caldas, é uma cidade muito tradicional, com empregadas domésticas que ainda residem, né? Aqui em Poços é muito comum os apartamentos ter o quarto da empregada, né? As casas terem o quarto da Muito, empregada. muito, E eu acho que vem muito muito à comum. tona entender um pouco da PEC através da literatura. Eu acho que faz todo sentido, né? Até porque Sim, eu acho que a literatura fabula isso, né? Assim, joga uma luz em coisas que às vezes a gente talvez não esteja prestando tanta atenção, né? E aí a literatura, né, através dessa forma diferente de narrar, traz isso pra gente. Para quem tá chegando agora, né, assim, não tá entendendo o que é que dar uma eles estão situada. falando e tal, vou dar uma situada, o que que é, né, a PEC da escala 6 por um só para o pessoal entender, então a PEC ela é uma proposta de emenda à Constituição e ela quer substituir a escala atual de trabalho, que são 6 dias de trabalho, por um dia de descanso. Ela já atingiu o número necessário de assinaturas dos parlamentares, dos deputados, para que ela fosse protocolada. Ela é uma PEC, a proposta ela é de autoria da Erika Hilton, e ela visa a implementação de uma escala no modelo 4x3, ou seja, os trabalhadores teriam 4 dias de trabalho seguidos e 3 dias de folga. Isso sem alterar a remuneração e a manutenção dos salários nos níveis atuais deles. Então, em resumo, a PEC é isso. Todo mundo aí que ouve, a gente tem um Google, dá para dar um Google aí, Tá, buscar, tem muita matéria explicando o que é a PEC. né? Eu acho que é importante falar disso também, porque a PEC ela tem uma força maior do que a lei, porque ela mexe na Constituição. E o que que isso implica diretamente? Implica que todo mundo tem que se manifestar. Os deputados, os senadores, eles não podem ficar em cima do muro, porque ela exige uma votação de presença, 3/5 da votação. Então é uma votação que dificilmente o deputado ou senador em algum momento vai conseguir escorregar, ele vai ter que tomar um partido. Então isso que incomoda muito a PEC. A PEC ela tem uma força muito maior. A Erika Hilton conseguiu as votações necessárias para dar seguimento nela, né? Então, dificilmente um deputado aí, um parlamentar, vai conseguir sair incólume aí de dar uma opinião a respeito. E a gente sabe que isso impacta diretamente, é, não só no bolso das pessoas, mas também na saúde mental, né? E eu acho que isso de suma importância. A gente tem até aqui no programa de hoje não agora, mas mais para frente a gente vai colocar um áudio da Lília Guerra, que ela é autora do livro Céu para Bastardos, que fala da sucessão de trabalhadoras doméstica, a história de uma trabalhadora doméstica brasileira vivendo na periferia, e fala disso, conta um pouco dessa história, e ela fala história pessoal também. Então a gente vai tentar dar esse recorte literário, né, Jéssica, para a gente conseguir fazer com que a pessoa entenda que documentalmente a literatura é muito potente, né, acima de tudo.
Sim, sem dúvida. Eu gosto muito, né, de pensar a literatura como esse reflexo dos tempos que a gente vive, né, como essa construção de memória. E eu acho que a gente pegou aqui 4 livros, né, que foram publicados recentemente e que falam dessas relações de trabalho. E eu ainda não li um dos 4 livros, ele acabou de ser lançado, né, então tá aqui na minha Que é listinha. o da Paula, Mais né? três que é o da Paula Fábio. Mas 3 dos livros que eu li, eu fiquei pensando que, além deles merecerem prêmios, né, eles merecem ser lidos, né? E eu acho que serem lidos, sobretudo, por patrões, né? Eu fiquei. Desde que eu li os 3, eu li meio que sequenciados, assim, eu fiquei com uma vontade de fazer uma mesa com as autoras. A gente tentou falar com as 3 por questão de agenda, né? E é uma época muito movimentada do ano, com premiação e tudo mais, eventos, elas acabaram não conseguindo, mas eu espero que elas ainda consigam vir aqui no podcast, né? Mas elas tratam com muita sensibilidade, mas também com muita técnica, com muita estética, essa coisa da escravização moderna no Brasil, que é essa herança do Brasil colonial, né? Que é essa herança do Brasil escravocrata. Os livros que eu elenquei são o Louços de Família, da Eliane Marques, que ganhou o Prêmio São Paulo na última semana, o Solitária, da Eliana Alves Cruz, e o Céu para Bastardos, da Lília Guerra. Todos eles têm como figuras ali mulheres que são empregadas E domésticas tem o caso de e família também. que e tem o caso de família que é o da Paula Fábio, E também é sobre o e tema, que empregada doméstica. que, que também tem essa coisa da empregada doméstica. E depois que a gente fez o roteiro do episódio, eu lembrei do Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, que tem ali, né? O Sweet Verdade. Tóquio, inclusive, é um nome carinhoso para esse quartinho da empregada, que vira o quarto da babá, né? Assim, é escrito de um outro lugar e tudo mais, mas que também denuncia essa relação patrão e empregado, e essa relação que é escravocrata, né? E como a, a assinatura da PEC, né, como o posicionamento diante da PEC, que fez muito barulho na última semana, no último dia 15 teve um ato, né, no Brasil todo, então muita gente foi às ruas para marcar esse lugar e tudo. Isso despertou um choro muito grande, né, dos empresários, né, das pessoas que acham um absurdo, que ficam pensando, ai, mas isso vai me gerar um prejuízo, isso vai me gerar um custo, eu vou falir se eu tiver que contratar mais uma pessoa para montar uma escala, ou se eu tiver que montar uma escala. O que me fez pensar, diante das obras e diante disso, como, na verdade, patrões, empregadores e tudo mais gostam de colonizar o tempo das outras pessoas que são lidas como subalternizadas. Como não só a força de trabalho ela é comprada, mas o tempo é comprado, né? E como isso se estende hoje para as relações modernas, né? Assim, com o celular, com você acumular funções, então você ser vendedor num estabelecimento e ter que produzir conteúdo para as redes sociais desse estabelecimento, ou você Não ganha nada ser mais por isso, né? sem ganhar nada mais por isso, exatamente, né? Então você, sei lá, trabalha num restaurante e você é atendente, você é garçom, mas aí te fala, olha, antes do prato sair, você vem aqui, tira uma foto e posta essa foto nos stories da rede social, porque daí a gente atrai mais cliente. Tendo mais cliente, eu consigo manter seu trabalho. Uhum. Então, como isso fica esgarçado nesse fio dessa relação de poder entre empregador e empregado, né? E é isso, numa escala desumana, né? De 6 por 1, assim, que a pessoa não tem tempo para mais nada, sequer para sonhar outros universos, né? Não só ela não tem tempo para estudar, para ter um lazer, para desfrutar com a família, para ir num velório, para ir no médico, mas ela também não tem tempo sequer para sonhar, assim, ela praticamente vive para trabalhar, né? E aí a escravização, ela não só manda lembranças, como ela se faz muito presente, né? Já, e isso que você está falando vai muito ao encontro a esse boom de empreendedor que nós temos, né? Com a, com a queda, né, do trabalho formal, com o desemprego, surgem muito esses gurus, né? Surgiram muito, né? Querendo Uhum, mostrar que as pessoas que têm
subemprego, que vai trabalhar para um carro de aplicativo, ou que vai montar um negócio na casa para vender comida, qualquer coisa, ela pode ser uma empresária, pode ser milionária a partir disso, numa falsa narrativa. Hoje, eu estava vendo uns vídeos desse mundo paralelo, né? Que não é tão paralelo assim, às Uhum. vezes eu acho que o nosso mundo que é o paralelo, de crianças que estão indo em podcasts falar sobre as teorias da prosperidade, falando da desnecessidade de ir para a escola, por exemplo. Eu não quero ir para a escola porque a vida Sim, acaba se resumindo muito no ganhar, né? Você esquece que você está numa relação social, você está numa escola, você está no aprendizado, você vai conseguir ir num museu, por exemplo, ver uma obra de arte, ou você vai conseguir ir numa praça e admirar a praça, ou você vai conseguir ter outros assuntos, você vai conseguir sentir uma música, entender um hip hop, entender tudo a partir de experiências uhum. sociais que não são monetaristas, elas são consumeristas também, porque a gente está incluído num mundo capitalista. Sim, Mas ela não necessariamente passa pelo crivo da valorização financeira, como tudo é. E isso foi muito sim, legal acontecer a PEC, essas discussões que conseguiram levantar, porque muita gente passou a colocar uma lupa em situações que às vezes a gente não para pensar. Estava tão acostumado a ser a escala 6 por um que se não fosse uma bancada progressista, a gente não estaria discutindo isso hoje, porque há muito tempo é 6 por um. O comércio, todo mundo já sabe, vai trabalhar no comércio, trabalha no sábado, não tem discussão, e não vai ganhar nada mais por isso, não vai ganhar hora extra por isso. Porque a pessoa pode optar por trabalhar no sábado e ganhar mais, tudo bem. Isso é uma opção. sim, Mas isso ser a regra, graças a uma bancada progressista, graças a uma PEC de cunho social, é que a gente está discutindo. E aí começa a falar, não, mas os sim, países desenvolvidos, você vai ver, os países desenvolvidos estão prezando pelo ócio, estão prezando pelo lazer, pela saúde mental. E isso eu acho que foi o fundamental dessa discussão e mostra o quanto que uma política séria e humana mexe na sociedade. Que a gente estava num limbo do governo que a gente só estava praticamente se defendendo no governo Bolsonaro. A gente só se defendia, se defendia, se defendia. Tudo eu uhum. quero que não seja o pior, que não seja o pior. Agora, quando você vê um projeto de lei de uma emenda constitucional andando para um sentido progressista, ou quando a gente começa a discutir sobre taxar grandes fortunas, você vê, nossa, como é bom a gente estar discutindo políticas sociais progressistas de novo, né? Sim, e não só sobrevivência, né? Porque assim, se a gente pensar que há pouquíssimos anos a gente estava lutando para ter um acesso a uma vacina, né, que é um direito constitucional, e agora a gente está discutindo a redução da carga de trabalho e o mantenimento do salário, é um avanço, né? É um passo à frente. Enquanto você estava falando, Tadeu, eu fiquei pensando que isso, por exemplo, aparece nesses livros que a gente traz, que é uma coisa que é essa anulação da subjetividade desse trabalhador, né? Que, por exemplo, quando você pega aí uma figura, né, da empregada doméstica, que trabalha e mora no trabalho, e ela não consegue sair dali, ela não tem uma vida fora daquele trabalho, ela não consegue formar uma família, muitas vezes, ela não tem espaço de lazer. Se um dia ela é demitida por algum motivo, ou se um dia ela tem que sair dali, ou como aconteceu, com a PEC das domésticas, né, que o direito à folga foi conquistado e tudo mais, isso causa, inclusive, uma bagunça subjetiva na vida dessa pessoa, e eu não digo isso num mau sentido, mas de que ela precisa se entender como sujeito, né? De que ela precisa se entender como uma pessoa que tem uma vida para além do trabalho, que é inclusive o nome desse movimento, né? Do vereador Rick Azevedo, que é o VAT, né? Que é o Vida Além do Trabalho, que é essa valorização, né? Quando você fala dessas atividades que são sociais, de tipo, tá numa praça, tá ouvindo um som, tá com as pessoas. Tem tudo a ver com isso. E a redução da carga de trabalho traz, joga luz nisso, assim, porque se você tem mais tempo livre ou de ócio, entre algumas aspas, né, porque também pensando numa escala 4x3, né, nem seria Não tudo é não isso, está mas errado, né? enfim, mas você inclusive gasta mais. Então, pensando em termos de capitalismo, esse empresário vai estar sendo retroalimentado, porque essa pessoa vai sair de casa, ela vai consumir, ela vai num restaurante, ela vai comprar uma outra coisa, ela vai inclusive comprar uma roupa que não seja uniforme para ela ir trabalhar. Então,
passa por isso tudo, né? Assim, e como é importante a gente pensar nisso, né? E pensar que essas escalas são muito desumanizantes. No livro da Eliana Alves Cruz, o Solitária, ela flerta com muitas coisas que aconteceram no Brasil recente. E que causaram traumas, como, por exemplo, a morte do menino em Recife, que foi obrigado a ir trabalhar com a mãe por conta na pandemia, porque a patroa, né, não se via sem a empregada doméstica. Imagina que ela ia ficar, né, vivendo ali confinada sem o trabalho dessa empregada, e aí a mãe levou a criança, deixou a criança com a patroa para ir passear com os cachorros da patroa, porque a mãe não tinha onde deixar essa criança. A patroa soltou essa criança, a criança caiu e morreu, né? E aí existiu toda uma luta dessa mãe que chama Mirtz e que está lutando pela memória do filho e pela condenação dessa patroa, e que isso né, tá emperrado juridicamente falando. Mas e aí o livro joga luz nisso, né? E é um livro muito interessante porque os capítulos são divididos com o nome dos cômodos da casa, né? E como a gente fica confinado, de fato, nessa casa que é a casa dos patrões, que é a casa grande, que são as empresas, né? E aí eu estava aqui falando e já lembrei de outra coisa, um assunto que me deixa inflamada. Mas eu lembrei do livro Confinada e também do Santos, que é feito pelo Leandro Assis e pela Tricila Oliveira, né? Que publicado pela Todavia, que são uma novela em quadrinhos, né? E que contam essas histórias, assim, Veio aqui, inclusive dessas uma vez, pessoas. inclusive. Veio, sim. E a Priscila, eu conheci ela o ano passado no Arte da Palavra. Ela mediou algumas mesas que eu fiz no Rio de Janeiro. E uma querida, né? Vou até aproveitar para mandar um beijo, mas que é um livro que fala disso. E aí pensar que, por exemplo, não só a Priscila, mas eu e muitas outras pessoas são a primeira geração da família que não trabalha na casa de outras pessoas sendo empregada doméstica. Minha mãe foi empregada doméstica, foi babá. Eu sou a primeira geração que tive acesso ao estudo, que posso trabalhar numa escala mais flexível, pois CEO de MEI, mas é brincadeira. Mas que tenho esses acessos, assim, mas que até a minha mãe, as pessoas trabalhavam nesse esquema que é trazido nos livros, né? Que é trazido no Louças de Família, que é trazido no livro da Paula Fábio, que é trazido no livro No Céu para Bastardos e no Solitária. E aí, o livro da Paula, quando eu li a sinopse, eu ainda não li o livro, mas ele me remeteu ao Que Horas Ela Volta, o filme, Isso, eu ia porque falar ele isso para você, traz que a gente já esse falou desse rasgo filme no aqui, né? tempo da elite brasileira. E É. aí, quando a Jéssica vai para a universidade e o Fabinho não, isso revolta o país, assim, Uhum. né? Eu brinco que o antipetismo nasceu ali, né? Mas isso desmonta e escancara, inclusive, esses argumentos de quem é contrário ao fim dessa escala, né? Porque permitiria ao funcionário ter um estilo de vida de lazer próximo ao do patrão. Não que ele vá frequentar os mesmos lugares, mas ele vai ter tempo, inclusive, para sonhar com um emprego melhor, para trabalhar mais. E nessa lógica produtivista que a gente vive, nessa lógica de ter que fazer dinheiro a qualquer custo, e aí você traz os coaches e as crianças coach e tudo mais. Muito das conversas, nesse fim de semana eu estava viajando, e aí tanto um Uber que eu peguei, quanto umas pessoas que estavam num transfer comigo, todas elas falavam muito de dinheiro, assim, de uma vida muito voltada a produzir dinheiro. E não é um dinheiro só para subsistência, não é um dinheiro para desfrutar desse dinheiro, mas um dinheiro para o acúmulo, para ter dinheiro, como se isso te conferisse um status de ser uma pessoa melhor, né, por ser lido como mais sucedido, ou ter dinheiro, e não o dinheiro naquele lugar da segurança que o dinheiro pode trazer para você ter uma reserva de emergência, ou para você poder fazer algumas coisas que, né, eventualmente um trabalhador que ganha um salário mínimo não consegue. Mas essa tentativa de produzir muito dinheiro o tempo todo, né, que é o que esse cultismo, essa era do cultismo faz, e que está Marçalismo. presente
que está presente na literatura, que está presente nas igrejas, nos espaços religiosos, no trabalho o tempo todo, nos transportes, tal. O tempo todo as pessoas estão falando disso, de como fazer mais dinheiro, de como ganhar dinheiro. As redes sociais são inundadas de anúncio de como ganhar dinheiro de uma forma fácil. Primeiro que não existe forma fácil, existe forma exploratória. E eu acho que a PEC vem justamente nesse sentido também, para dar um fim nessa forma exploratória do trabalhador, né? De parar de explorar tanto o trabalhador. E a gente está falando o enfoque nas empregadas domésticas, que eu acho que ainda é a classe que mais sofre, mais invisibilizada e é que mais tem um verniz familiar, um verniz de sensibilidade por parte dos patrões, mas a gente inclui todos os trabalhadores, né? A gente está trazendo livros com esse tema, mas envolve tudo, né? Eu lembro que eu tive um conhecido que ele tinha um quarto na área externa da casa para empregado doméstico, e ele decidiu colocar uma pessoa lá para morar, que era de outra cidade. E o lugar que essa pessoa morava, dormia, era um quartinho que ficava lá de fora, mal cabia a cama dela. À noite ela ia para casa dos patrões assistir TV, ficar na Uhum, cozinha. E eles começaram a ficar extremamente incomodados porque ela era muito folgada. Esse era o termo. Nossa, ela é muito folgada, ela quer ficar vendo o que que a gente está conversando. E aquilo para mim foi tão triste de entender que as pessoas não estavam percebendo aquilo, que quão cruel estava aquilo, né? Que eu vi de perto, né, isso uma vez. E quando você vai falando essas coisas, a gente começa a pensar, e você falou, a primeira geração que não trabalhou, né, a sua, né, a primeira geração que não uhum, trabalhou na casa de outra pessoa. Como que a gente tem que ter essa consciência? Porque quando a gente não está nessa situação, né, eu e você somos autônomos, mas quando a gente não está nessa uhum, situação, qual é a medida de luta nossa? Porque não adianta a gente falar que não é mais a nossa luta, como algumas pessoas fazem, ou passar a uhum. pensar do jeito que o opressor pensa, né? E essas reflexões são muito boas, porque quando você traz a literatura, você leva o problema para casa da pessoa. Então eu acho que se um empresário pegar e ler um livro desse, é que é difícil, né? Mas se um empresário parar para ler um livro desse, e ele fala, nossa, eu nunca tinha notado que essa pessoa que está trabalhando aqui em casa, ou o meu funcionário da minha fábrica, tem os mesmos conflitos que eu, tem os mesmos anseios que eu, Uhum. tem as mesmas vontades que eu. Ele também quer poder escolher a sua comida, ele também quer poder viajar e sair com a família, né? Até aquele senador, o Cleitinho, aqui de Minas Gerais, que é um bolsonarista Sim. bizarro, ele falou a favor da PEC, falando que ele não lembrava das vezes que ele ia para Caldas Novas com a família e o pai dele não ia, porque o pai dele tinha que Uhum. trabalhar de segunda a segunda. Então, para você ver como que a experiência de um bolsonarista, até isso fez ele ter um discurso progressista, inclusive compartilhado pelo pessoal da esquerda. Então, o que os empresários têm, eles não experimentam o outro lado. Eles não se permitem Uhum. experimentar e eles são todos herdeiros, né? Eles não construíram nada. Então, Sim. esse alerta eu acho muito importante. Sim, e vem de um lugar assim, do tipo, ah, mas eu não escravizei ninguém, quem escravizou foi meu bisavô, Isso. né? Meio que isso, assim, e isso me incomoda muito. Eu lembrei de um outro livro que é o Eu, Empregada Doméstica, vou até checar o É nome aqui, peraí. da Lúcia. É da, não, é o da Preta Rara, que é o Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna, é o quartinho da empregada, Manual de que Faxina é o outro que eu lembrei. é o da Lúcia Berlim, é o Lúcia Manual da Bernini. Isso. Faxineira. Manual do Faxineiro. É, o da Preta Rara, ela foi uma empregada doméstica, né? E ela, enquanto ela fazia faculdade de História, né? Ela é formada em História, foi professora há muito tempo, mas enquanto ela fazia faculdade, ela trabalhava como empregada doméstica. Ou seja, ela tem a minha idade, talvez um pouco menos, e ela ainda, né, vem de uma família de mulheres negras e não conseguiu romper, né, com isso. Ela ainda precisou ser uma empregada doméstica, mesmo que, né, depois tenha se formado e hoje tem uma carreira sólida e muito importante e tudo mais. E quando ela contou, fez esse relato, ela começou a receber muitos relatos parecidos com o dela. Ela fez um relato sobre comida e alguma crueldade de uma patroa em relação à comida, tipo, não poder usar o talher da casa ou algo do tipo, assim. E aí ela recebeu muitos relatos e a partir desses relatos ela fez esse livro. Foi na época até gerou um movimento, né, uma conversa sobre isso. O livro, se eu não me engano, eu não lembro o ano que ele foi publicado, mas esse movimento aconteceu em 2016, ou seja, faz, né, 8 anos.
o que é bastante tempo, pensando na política do Brasil de lá para cá, né, e como a gente perdeu direitos, mas também como agora a gente está numa tentativa de não só recuperar, mas pensar outros direitos e acessos. E isso que você fala, né? Quando se o empresário lê esse livro, ele vai entender que ali existe uma pessoa, né? E que é uma pessoa que precisa de tempo para ser essa pessoa, que colonizar esse tempo é muito ruim. E não só a gente está aqui, né, de fato, centrada nesses livros e que falam das empregadas domésticas, mas muitos empresários, por exemplo, têm posturas abusivas com trabalhadores que são de outras áreas e que, por exemplo, são trabalhadores formados, né? Que, sei lá, vamos usar de exemplo aqui uma pessoa que trabalha no escritório de advocacia ou de Uhum. arquitetura, e esse empresário, né, esse patrão fica acionando ela por WhatsApp fora do horário de Fazer. trabalho, pede com que ela mande coisas no final de semana, pede com que ela trabalhe Dá fora o do horário salário ou faça justo, né? coisas. Exato, ou faça coisas que não são referentes à função. Eu usei o exemplo das redes sociais, mas que faça coisas pessoais, que, sei lá, busque um terno na lavanderia, que faça, sabe, coisas nesse Exato. É. sentido e que são um desvio de função e que são eu bato muito nessa tecla, nessa anulação da subjetividade. Porque quando eu penso no tempo de um escravismo, eu penso nesse tempo dessa tentativa de anular essa subjetividade. E aí, olhando para o hoje, parece que a gente não saiu desse lugar ainda, né? Parece muito que o patrão tem direito de gozar o momento de descanso, de lazer, de férias, mas o trabalhador nunca, Nunca, né? né? Então, assim, o trabalhador ele pensa no lucro, ele abre o supermercado, a loja, o estabelecimento dele num feriado, e aí ele fala, mas meu funcionário ele quer ganhar, porque ele ganha dobrado, então ele vai querer trabalhar. Só que ele não pensa que essa pessoa, para ela precisa ganhar dobrado, porque o Uhum. salário que ele paga é um salário de fome, é um É. salário de miséria. E aí ela precisa trabalhar no feriado para ela dar o que comer para os filhos. Só que com isso ela está sacrificando a própria vida dela. E aí, enquanto ele está na praia, ela está trabalhando ali das 8 às 8, né? A Carolina Maria de Jesus tem um trecho no quarto de despejo, que inclusive foi bastante compartilhado nas redes, né? Na semana passada, quando estava mais efervescente esse debate da PEC, que ela fala, saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. E aí, né, tem muito essa coisa de discutir se a Carolina é literatura ou não, para mim e eu acho isso muito, não só poético, mas poético num escopo de uma denúncia, né? Ela está fazendo aqui uma denúncia e não mudou nada, né? O livro dela tem quase 70 anos e não É. mudou nada. A gente está ainda Mesmo impacto, né? discutindo as mesmas coisas, né? Assim, Muito do livro moderno. dela pro Louço de Família, o Solitária, o Céu para Bastardos, e o da Paula, que é o Casa de Família, pouquíssima coisa mudou. Verdade. Quase nada, né? Ô, Jé, vamos ouvir o Então, áudio da muito Aline grave. Vamos, continuar nosso papo? bora. Na verdade, enquanto eu construí algumas cenas de O Céu para os Bastardos, eu realmente previ e praticamente premeditei que determinadas reações pudessem ser desencadeadas, né? Eu sabia que o livro seria lido por patrões e empregados e que as pessoas resgatariam memórias de fatos descritos, tanto numa situação quanto na outra. Então, assim como muitos trabalhadores subalternizados, ou filhos, netos desses trabalhadores, ao entrarem em contato com as cenas, as identificam como verdadeiras, também os empregadores, seus filhos, netos, enfim, pessoas que habitualmente utilizam os serviços prestados por esses profissionais, imediatamente avaliam suas relações de trabalho. E ainda que não se enxerguem nesse lugar, que digam, não, eu não lido dessa maneira com o prestador de serviço que eu contrato, hoje em dia, ela tem memória de um avô, ou uma tia, uma mãe que tinha comportamentos abusivos. É automático se colocar nesse lugar de, puxa, eu convivia com essas coisas normalmente, sem que isso me incomodasse, sem que isso provocasse em mim uma reação. A tendência de algumas pessoas é classificar o tema como repetitivo, apelativo, desinteressante, pouco criativo. Nossa, mas outra vez falando de relações profissionais,
Isso é tão previsível, ninguém aguenta mais. Cadê a criatividade? Só se fala dessas coisas. Eu sinto falta das histórias dos grandes peixes vivendo aventuras em alto mar, das montanhas mágicas, dos casos de mistérios, né, dos célebres detetives. Outra vez, patrão e empregado? Ah, que enfadonho, né? Eu entendo essa reação clássica da mesma maneira que eles. Previsível, repetitiva e uma tentativa explícita e desesperada de silenciamento, de apagamento, de jogar para um canto um assunto indigesto para eles, né? Então, as pessoas até toleram determinados temas e determinados autores que sugerem uma democratização da escrita, né? Mas com temáticas mais lúdicas, né? Coisas que podem ser facilmente digeridas, absorvidas e não exatamente confrontam situações que elas ainda vivem e levam à reflexão. Um exemplo meio nítido assim que eu tenho na memória é o de uma das patroas da minha avó que apreciava, né, e acreditava muito na ação das benzedeiras, né, que tinham no bairro onde a gente morava. De modo que ela estava sempre pedindo para que vó levasse ela até uma, né? Era qualquer coisa que fazia com que ela se sentisse fortalecida, protegida, próspera, né? E simples. Simples no sentido assim, meio gente como a gente, mas ela não, digamos assim, agendava essas visitas dentro do horário de expediente da minha avó. A avó precisava terminar primeiro todo o trabalho na casa dela e depois elas se encaminhavam, né, para casa de uma dessas benzedeiras para que ela recebesse a bênção, né? Ou seja, ela ainda utilizava o escasso tempo que restava para minha avó, depois de passar o dia todo a servindo, né? Certamente em troca de uma quantia irrisória, ela ainda utilizava o tempo que restava depois desse dia em benefício próprio, né? E não ofertava nenhum tipo de colaboração depois ao receber a ação, embora não houvesse mesmo cobrança, mas não se efetuava um gesto em contrapartida, sabe? Era uma coisa meio, vou me aproveitar de tudo que vocês podem oferecer. Exploração mesmo, do corpo, do tempo, do espaço, do ambiente de vocês, dos seus, né? Eu me lembro muito bem disso e minha avó não se dava conta. Nem eu naquela época, né? Hoje, visitando, revisitando esses momentos, é que eu consigo pensar, né? Porque por já passar ou já ter passado por uma situação parecida e fazer, né, a comparação. Hum, Outra coisa que acontecia bastante, e eu falo disso especificamente, mas os profissionais domésticos subalternizados e explorados estavam e estão distribuídos em tantos setores, mas por causa do livro eu vou seguir aqui com as trabalhadoras domésticas, né? Então acontecia muito, por exemplo, de as domésticas, aliás, das casas, né? Das casas serem muito grandes, enormes, mansões, e era comum que as empregadas, quando precisavam realizar tarefas demoradas, né? Tipo limpar vidraça, eram muitas vidraças, né? Casas com muitas vidraças, solicitassem o socorro de uma filha ou de uma neta, né, uma sobrinha, sei lá, também para dar conta daquelas empreitadas impossíveis de serem realizadas por uma pessoa só, né, que lhes eram atribuídas. Então a patroa permitia a entrada dessa ajudante, escalada pela empregada, né, muitas vezes dessas ajudantes, né, porque como eu disse, eram tantas vidraças para ficar brilhando que às vezes era preciso mais de uma pessoa para reforçar a equipe. E essas pessoas não eram remuneradas. Assim, vieram porque quiseram. Eu estou pagando para uma fazer o trabalho. Se vierem 10, porque na verdade era serviço para 20, não é problema meu, né? A minha parte eu fiz porque eu sou justa, sou correta e, acima de tudo, sou merecedora de tudo que eu possuo, né? Sou a zeladora do bem-estar da minha família, né? Da fortuna da minha família. É mais ou menos isso. Então, trazer à luz esse tipo de situação na literatura, para muitos é uma bobagem, né? Uma perda de tempo, de energia. Há quem pense assim porque não teve um dos seus explorados, né? Ao contrário,
Então, para que falar disso? Para que expor uma coisa que já aconteceu e nada mais pode ser feito para mudar, né? O que as pessoas falam muito também em relação às cotas, né? Ah, mas para que a gente vai indenizar alguém que está vivendo agora, né? Que tem outras oportunidades agora? Se fosse para indenizar alguém, tinha que ser quem já morreu, né? E quem já morreu não pode ser indenizado. Mas as pessoas gostam, né? De ficar com as suas heranças, com as heranças de quem já morreu, né? E não leva consigo os seus valores, né? Deixam aí para ser utilizados. Então é mais ou menos essa ideia deles, né? Para que expor uma coisa que já aconteceu? Que tipo de reparação essa vitrine sugere ou reivindica? E onde eu entro nisso, né? É o que a gente ouve bastante. Então, eu suponho que é isso que se passa por certas cabeças, né? Eu sou a neta da empregada escrevendo. Não apenas, mas também sobre, e por que não, tudo o que eu vi, tudo que eu ouvi e vivi também, né? E escrevo muitas vezes para os filhos e para os netos daqueles patrões, né, que são pessoas que consomem literatura e que se lembram muito bem de tudo que aconteceu também, sabem que o que eu estou falando é verdade e que enquanto eles ainda desfrutam do resultado dessa exploração, eu não me refiz, né? Quando eu falo eu estou me referindo a outras pessoas na mesma situação também, né? Obviamente. É, eu não me refiz também de tudo que me foi negado, tomado, arrancado, né? Se a minha avó tivesse sido justamente remunerada pelo trabalho, não apenas ela, mas toda a nossa família teria tido uma vida com mais qualidade, né? Eu talvez pudesse ter estudado mais, se ela tivesse mais tempo para a família, a nossa história teria sido outra, né? Se não tivessem sugado a seiva, a saúde, a energia, os talentos, tudo que ela tinha, ela não teria adoecido, teria vivido mais, teria sido mais longeva. Então, essas constatações são desagradáveis, né? Nada mais pode ser feito, é o que eles pensam, né? Não dizem com essas palavras, mas com outras que significam a mesma coisa, né? Eles querem mostrar que não tem preconceito, que não é uma questão de classe nem de raça, que trata-se apenas da defesa de uma literatura livre de estigmas, né? Por exemplo, que os pretos escrevam sobre seus assuntos, mas que sejam agradáveis, como eu disse, né? Como disse a dona Conceição Evaristo, que nos embalem, que nos encantem, né? Então eu digo isso respeitando as escolhas, né, e os diversos gostos de cada pessoa. Nem todo preto é da Umbanda ou do Candomblé, eu gosto de samba ou de escola de samba, mas é esse o exemplo que eu vou utilizar. Vamos falar dessas coisas alegres, vistosas. Vamos aplaudir quando eles falam de orixás, de costumes. Vamos fotografar, premiar, né? Para mostrar o quanto somos diferentes dos nossos antepassados, que infelizmente, inocentemente, ingenuamente se renderam ao sistema da época, né? Vamos nos apropriar. Carnaval, música, dança, comida, ai, adoro. Falar de herança roubada, de dívida, de reparação, chato, desnecessário, panfletário, não é papel da literatura. Quando ouço alguém dizer isso, eu fico me perguntando quem é essa literatura a que eles se referem, né? Essa senhora personificando, eu imagino que seja, né, uma senhora já em idade avançada, né, branca, sadia, muito bem alimentada e assistida, com as suas consultas de especialidade agendadas, vacinas em dia, né, viajada, uma senhora dona de muitos álbuns de fotografia, registros dos lugares por onde ela passou e das histórias maravilhosas que ela tem para contar, né? Perfumada, penteada, fresca no verão, aquecida no inverno, divertida, pitoresca, piadista, né? Interessante, uma senhora que tem cuidadores à sua disposição a todo momento. Eu personifico assim essa literatura que eles dizem não ter responsabilidade social, mas apenas puramente de entretenimento, né? Essa não é a minha literatura.
A minha literatura é preta e ela é bonita sim, ela é forte, ela é de luta, mas também é reumática, é desdentada, é anêmica e não é culpa dela, ao contrário, então ela não tem que ter vergonha, né? Anda de ônibus, é dependente e não tem a idade tão avançada assim, não está em idade tão avançada porque morre cedo, né? Eu tenho que desenhar, escrever as memórias da minha literatura, porque as fotos são escassas, a gente não tinha condição, né, de registrar nada, né? Eu tenho que construir os museus com as memórias da minha literatura, porque eles não existem, os dados não existem, os homenageados, os patronos, é, é muito por vir ainda, muita pendência. A gente tem muito trabalho pela frente e um dos empecilhos é exatamente isso, né? Os que acham que tudo não passa de perda de tempo, de energia, energia que pode ser investida só na exuberância, na sensualidade, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Eu quero falar assim de amor, de saudade, de desamores, de tudo que eu quiser, de um guarda-chuva, de um copo, do que me der vontade, porque eu sou livre e a minha literatura é livre. Mas quando eu quiser falar de trabalho, de habitação popular, de saúde, né? Eu quero meu direito de expressão garantido e respeitado. Inclusive, aceito ser criticada, né, em estilo ou em qualquer outro quesito pertinente, mas não aceito ser censurada, conduzida e muito menos silenciada, né? Acho que é, é isso. É isso, ó, a Lília Guerra, que é a autora do livro O Céu para Bastardos. Legal o áudio dela, Jéssica. Sim, não, e é super importante tudo que a Lília traz. Eu gosto muito do que ela fala, né, assim, dessa, que ela sabia que o livro seria lido por trabalhadores, mas também por patrões, né, por empregadores, e que eles têm interpretações diferentes sobre isso, mas é um áudio aí para a gente pensar, né? Eu acho que ela traz Dentro do que a gente estava muito dessa... conversando, né? Do ter acesso. As Sim. pessoas que deveriam, às vezes, ter acesso. Eu lembro que a gente foi assistir o Ainda Estou Aqui, quando a gente sai, a gente fala assim, nossa, parece que as pessoas que precisavam mesmo assistir esse filme não vão assistir. E quando eu vejo alguma literatura, assim, saindo da nossa bolha, eu falo, nossa, podia sair mais dessa bolha. Eu fui dar uma palestra no Congresso de Psicologia esses dias, e eu levei livros, assim, que é tão comum, você tem, inclusive, a Carolina, Maria de Jesus, o Quarto Despejo, que na nossa bolha é tão conhecido esses autores que eu fui falando, Uhum. e no mundo tão próximo do nosso, que é a psicologia, né, uma academia de psicologia lá em Pouso Alegre, na Univas, os alunos não conheciam, assim, eles não sabiam, eles estavam notando, assim, nossa, nunca ouvi falar. E eu acho tão importante esse exercício de comunicação, a gente tentar romper essas coisas para a gente conseguir levar discussões sérias para todo canto, né? E a PEC está meio que conseguindo isso um pouco, né? Sim, eu estou muito feliz com a PEC, que ela esteja acontecendo nesse momento. Eu acredito muito que ela vá ser aprovada, porque eu acho que é isso, ela une, né, direita e esquerda. E eu acho que todo mundo que um dia foi trabalhador nessa escala 6 por um, né, um trabalhador precarizado, né, classe C, trabalhador brasileiro, entende muito o que é essa humilhação cotidiana que é ser um trabalhador, né? Como que é você se sentir muito derrotado por um salário de fome, muito explorado, e se quer ter essa consciência. Então, eu acho que, né, assim, já a gente caminhando aqui para um encerramento, mas pensar que esses livros todos que a gente citou, mas sobretudo esses quatro que a gente escolheu para trabalhar E aqui, um ganhou um prêmio, inclusive, né? são um ganhou o prêmio que Tá. é o Louças de Família, Nossa ele família. ganhou o prêmio São Paulo. Mas os outros também tiveram indicações, e são livros muito importantes, muito bem escritos, e que, sobretudo, humanizam essas pessoas, humanizam os trabalhadores, humanizam essas pessoas que são a maioria no Brasil, que somos nós, né? Porque às vezes a gente fala de um lugar, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha de maneira autônoma e tudo mais, e às vezes a gente fala, tipo, de um lugar de alteridade, assim, né? Do tipo de o outro, né? Assim, o outro é o trabalhador, eu não sou.
Mas eu trabalhei na escala 6 por um durante muito tempo, né? Eu Então, também. assim, eu sou uma trabalhadora. Uhum. Não importa, né? Assim, eu empreendo e aí eu tô na escala 7 por 7, assim, né? Sim. 365 por 365. E Uhum. não falo isso de um lugar de orgulho, né? E nem de um lugar de, tipo, estou me gabando, por isso, olha como eu sou trabalhadora, ou como isso me eleva a minha moral. Uhum. Mas como é importante a gente olhar para os trabalhadores e entender que são pessoas, que não são só força de trabalho, que não são só pessoas que estão ali para o mantenimento do nosso cotidiano inabalável para que a gente possa desfrutar. Porque cada privilégio que a gente tem alguém sendo explorado para manter esse privilégio. E eu acho que isso é muito importante de manter no radar. E a gente olhar para os próprios privilégios. Então, assim, você que eventualmente é empresário, você que eventualmente é herdeiro e caiu aqui nesse episódio, pensa que a gente está falando de pessoas que têm famílias, que têm histórias, que têm desejos. E os livros tratam disso. Então, se o episódio não for suficiente, eu nunca acho que eu acho que sempre tem esse a mais. Leia os livros, procure saber, né? O Solitária, da Eliana Alves Cruz, Louças de Família, da Eliane Marques, O Céu para Bastardos, da Lília Guerra e O Casa de Família, da Paula Fábio. A gente vai deixar na descrição as indicações, mas é isso, assim, acho que A gente vai tentar fica. ver se a gente fala com alguma delas também. Vou gravar um episódio solo Sim, dessa vamos e tentar tal. gravar. A Fica Eliana ou essa com a Paula mesmo. preocupação e vamos tentar, sim, gravar. Foi muito bom. Obrigada, Lília, por ter mandado seu áudio. Obrigado, Lili, de Vamos também coração. tentar que ela venha aqui para falar do Céu para Bastardos, que é um Casa é livro, aberta. gente. É um livro belíssimo, assim. Eu li esses três livros no final do ano passado, começo desse ano. E eu fiquei muito tocada por todos eles, assim. E acho que eles dialogam muito. E o meu sonho era fazer uma. Eu tentei aqui, né? Não falhei, mas o meu sonho era fazer uma mesa com as três. E agora que eu descobri esse da Paula, talvez com as quatro. Então fica aí essa dica. Eu já fiz essa curadoria. Se É alguém tiver isso. aí, né, interessado, pegue isso. Mas fica aí. E tomara que a PEC seja aprovada. Estamos aqui pelo fim dessa escala, pela escala 4x3 ou sei lá, pela escala 3x4. É isso. Eu quero mais diversão e menos trabalho. Queremos. Obrigada, Tadeu. Obrigado, Vamos fazer o obrigado, nosso Jé. instante? Vamos de Vamos, nosso vamos sim. instante. Vamos deixar diquinhas de livros. Nem sei o que indicar, mas vamos. Eu Dei ideia acabei, aqui. eu acabei de ler nesse momento o Ah. para não acabar tão cedo da Clarice Freire. É um livro maravilhoso. Ah, eu recebi, mas eu Maravilhoso. ainda não li. Que bom que você falou. Sabe, eu Já vou falei contar com a Clarice. Já falei com a. uma historinha engraçadinha que aconteceu Ah, esse fim de semana. Eu fui para Recife e a gente foi a trabalho, né, no Festival Literário, apresenta a vencedora do Prêmio Caminhos. E aí a gente foi na Academia Pernambucana de Letras. E aí a gente estava falando da Clarice Freire, porque ela é pernambucana, né? E aí e prima do um dos Marcelino. integrantes, e prima do Marcelino Freire, que é a terceira pessoa desse podcast. Isso. E aí um dos escritores lá entendeu que a gente estava falando da Clarice Lispector, e aí ele falou que ele tem uma história com a Clarice, ele levou ela para o Recife uma vez, e aí essa história está num livro. Ele estava com esse livro e contando essa história dela. E eu achei sensacional, porque eu falei, meu Deus. Porque num primeiro momento eu entendi que estavam falando da Clarice, uma colega nossa que trabalha no Sesc. E daí eu falei, ah, Clarice do Sesc Minas. Não, a Clarice Eu conheço a Freire. E Clarice aí Lispector. ele já achou Eu que também. estava falando da Clarice Lispector. Então eu falei, olha só, quantas Clarices aqui em nossa vida e que bonitinho. Mas que legal que você leu o livro Ó, eu dela. li o Ele tá livro, para eu ler. eu falei com a Clarice, Hum. ela vai vir no Rabisco, já estamos agendando aqui. É um livro maravilhoso, ele é narrado pelo Tempo. O Tempo é um personagem. E ele Ah, que tudo! o Tempo é o personagem principal, ele é o narrador, e ele observa duas irmãs velhas, idosas, e ele vai dialogando com as coisas que ele vai vendo delas e contando a história delas. É muito bonito, não vou dar muitos detalhes, porque acontece alguma coisa lá que deixa o livro bem atraente. E é isso. E você, Jéssica, que tá lendo? Eu tô curiosa para ler, agora eu fiquei curiosa para ler esse da Clarice. Ele tá aqui, talvez eu passe ele na frente dos outros. Mas eu li uma plaquete, que é do Círculo de Poemas, que é Inferninho, da Natasha Félix, que Legal.
foi inspirada no espetáculo dela, o Apupu, onde os corpos vibram. E aí são os poemas da performance nessa plaquete que chama Inferninho. Ela é ótima. Eu tava doida pra ler, e aí chegou aqui, e aí eu fiz essa leitura, foi hoje também que eu li, e é muito impactante, é muito bom. A Natasha é uma das vozes mais interessantes da poesia e da literatura brasileira na atualidade, e muito jovem, né? Ela faz isso sendo muito jovem, então conheçam Natasha Félix, Ela é leiam, talentosíssima, muito bacana. assistam, desfrutem, ela é maravilhosa. Quem ainda não assinou a petição da PEC, assine, mas assine, é importante que a gente se manifeste publicamente a favor do fim da escala 6 por um, porque isso ajuda aí os nossos parlamentares a Impressionante. entenderem a importância dessa pauta, e da aprovação dela. Então é isso. Um beijo, Beijo a gente. todos, até mais.